Muito boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a indulgência, sentimento que nós precisamos buscar sempre, cada vez mais. Muito bem. Parabéns por vocês estarem aqui. Muitos de nós hoje estamos tão ocupados com tanta coisa, né? A indulgência está no capítulo 10, itens 16 a 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Bom, a indulgência, no fundo, na verdade, ela é uma disposição de perdoar. Isso é uma coisa difícil para nós, não é mesmo? Perdoar é uma coisa difícil. É fácil falar, né? E é fácil também dar sugestão para os outros, mas quando se trata da gente, aí a gente tem dificuldades de pensar no perdão. Muito bem. E com base nisso, então... Acho que ele não vai ficar parado aqui, não. Com base nisso, então, nós precisamos diferenciar, não é? A palavra indulgência e compreender que, na verdade... Opa! Tem aí a nossa técnica de som, tá ótimo, obrigado. Compreender que a diferença entre indulgência de convivência, existem uma diferença aí. Claro, a indulgência não é aceitar o erro, em verdade, não é? Mas compreender a fraqueza humana. A gente não está aceitando o erro, mas entende que todo mundo tem as suas fragilidades. E é uma coisa normal, aqui na Terra todos nós somos frágeis em alguma coisa, não é? Então, se a gente for observar, nós também temos necessidade de indulgência em algumas das nossas fraquezas. E é isso que os nossos benfeitores falam pra gente, olha, você pode ter uma faca bem afiada aí para fazer julgamentos muito precisos, mas você não pode esquecer que você está na Terra, que você também tem fragilidades, que você também tem problemas. Então, é assim... O Kardec afirma que a indulgência é aquela que não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita divulgá-los. Olha como isso é difícil, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando vê alguma coisa, algum defeito nas pessoas, é correr para divulgar, especialmente nas partes mais frágeis, com as pessoas mais sensíveis daquela pessoa, né? As amizades mais sensíveis. Então, Kardec dá para a gente essa diretriz, essa direção, ou seja, a gente vê os defeitos, ou se os vê, não enxerga, mas se os vê, evita divulgá-los, ou seja, recebe só para si. Uma colocação do Chico que é interessante, que uma vez perguntaram para ele o que a gente aprende com uma pessoa alcoólatra. Já ouviram isso? E o Chico então explicou que a gente aprende com o alcoólatra o que nós não devemos ser, não é? E toda lição negativa é justamente isso. Se a gente vê um defeito em uma pessoa, nós precisamos entender que nós não podemos ter aquele mesmo defeito, temos que combater esse defeito em nós. Isso significa crescer, se desenvolver, aprimorar-se. Do contrário, a gente tem uma vidinha assim, muito, diríamos assim, café com leite ou água com açúcar, se a gente não se melhorar nada aqui nesta vida, não é? Bom, na maioria das vezes nós somos severos com os outros e indulgentes conosco mesmo. Então a gente sempre arruma uma desculpinha para os nossos defeitos, não é mesmo? Eu sou assim porque eu nasci assim, não é? Eu sou desse jeito mesmo, não é? Mas a gente tem sempre uma palavrinha muito forte para observar o defeito dos nossos semelhantes. Bom, e aí os espíritos amigos falam assim pra gente, que nós precisamos ser severos com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com os nossos erros, severos conosco, mas indulgentes com os demais. Então, o que significa? Que nós não vamos responder pelo outro, vamos responder pela gente. Então, quanto mais severo a gente for com a gente, melhor é. E quanto mais indulgentes a gente for com os nossos semelhantes, melhor será também. Então, está aí a medida que nós precisamos pensar, porque o não julgueis de Jesus, quando ele falava para a gente assim, não julgueis para não ser julgados, não é? Então, está associado a isso. Quanto mais indulgente a gente for, o julgamento será menos penoso para nós. E não um julgamento que as pessoas imaginam que vai ter um juiz que vai nos julgar. Talvez a nossa própria consciência, né?
E interessante que a gente sempre sabe os nossos problemas, aonde o nosso calo aperta, onde a gente tem fragilidade, o nosso calcanhar de Aquiles, não é? A gente sempre tem, a gente sempre sabe aonde a gente é, aonde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para ser melhor, não é? Bom, a indulgência, ela é filha da caridade, olha só. Então, uma pessoa caridosa é uma pessoa indulgente. Então, a indulgência, a caridade em ação. Então, quando a gente está sendo indulgente para com os nossos semelhantes, nós estamos praticando a caridade na sua acepção. Isso é interessante, isso é importante para a gente. Bom, agora resta saber quem são os indulgentes, não é? São aquelas pessoas que não se escandalizam facilmente. Tem algumas pessoas que qualquer coisinha que acontece fica escandalizada, chocada, né? Fica desse jeito. A pessoa indulgente não se escandaliza por qualquer coisa, não. Ela tem, assim, um senso de reconhecimento, tem um senso de tolerância maior, melhorado, não é? Outra coisa de uma pessoa indulgente, ela não espalha o erro dos outros. Ela não faz isso. Então, a gente observa que é uma dureza, né? Vocês já ouviram falar que é muito ruim a gente saber segredo das pessoas? Então, tem gente que é louco para saber o segredo das pessoas, mas isso daí é um peso terrível, né? Então, quando alguém for falar, eu vou te contar um segredo, falar, por favor, não precisa falar para mim, fala para outra pessoa, porque é um peso lascado que a gente vai ter que carregar junto com aquela pessoa, não é? Então, a indulgência, ela não espalha o erro dos outros. Ela busca sempre compreensão, uma forma de compreender, encontra um jeito de encaixar aquilo numa espécie de compreensão para ajudar, sempre no sentido para ajudar. Vocês lembram da história da mulher adúltera, não é? Aquele que estiver sem pecado, quer dizer, ele não falou que a mulher não fez alguma coisa que não merecia qualquer outra coisa, ele não falou nada disso, mas ele arrumou uma forma de favorecer aquela pessoa e arrumou uma forma de dar um ensinamento, uma lição. Nós estamos falando de Jesus, nada mais, nada menos de Jesus. A gente não consegue fazer uma coisa dessa, mas o quanto pudermos ser indulgentes. Veja com quem a gente é indulgente. Já repararam com quem a gente é? Normalmente a gente é indulgente com as pessoas que a gente ama. Normalmente. Então, por exemplo, tem um neto muito querido. Vamos falar do neto porque o neto vai a fundo, assim, né? No coração. Então, normalmente a gente tem, assim, sempre... ele aprontou uma feia lá na escola, mas a gente vai falar para o diretor, não, mas ele é tão bonzinho. Eu acho que foi um deslize dele, foi um desequilíbrio que ele teve. Acho que foi porque o pai dele brigou com ele em casa, né? A gente sempre tem um jeitinho de ajustar as coisas com as pessoas que a gente ama. E com isso também filhos, amigos, essas coisas todas. Então... antes de criticar, nós precisamos e devemos olhar para as nossas próprias imperfeições. Que dificuldade que é isso, né? Porque a gente não consegue olhar para as próprias dificuldades. Tem alguém aqui que é imperfeito? Todo mundo aqui. É que nem no trânsito, né? Ninguém nunca erra no trânsito, já repararam? Então, se houve uma batida, a gente vai contar para alguém sobre essa batida? Não, o camarada entrou na minha frente. Não, ele brecou de repente. Ele saiu do nada de uma rua. A gente sempre tem um motivo para dizer que nós não somos errados, não é mesmo? E na vida também. Já repararam como a gente nunca erra? Vai na penitenciária e pergunta lá qual daqueles cometeu algum crime. A maioria não cometeu crime nenhum, estão lá enganados, foi um erro, foi um problema, a justiça, aconteceu alguma coisa. Normalmente é assim, né? Então a gente não consegue olhar para dentro de si mesmo. E a ideia da indulgência é assim, né? Que nós precisamos olhar, focar e sermos severos com as nossas próprias imperfeições. A indulgência nasce também do reconhecimento que todos estamos em evolução, crescendo, se desenvolvendo. Então alguns já têm uma compreensão maior sobre a vida, sobre as coisas. Outras pessoas não têm, óbvio, porque nós estamos num planetinha ainda tão atrasado. Aqui no planeta atrasado, é que nem escola pública, recebe qualquer aluno, de qualquer lugar, de qualquer jeito. Põe ele no primeiro ano, na terceira série, no primário, mas todo mundo é admitido. Então, nós aqui na Terra
somos admitidos pelas nossas próprias imperfeições. Aliás, o planeta foi criado para receber a gente. Olha que interessante, não é? O Emmanuel, já ouviu falar do Emmanuel, o mentor espiritual do Chico? Tem um livrinho chamado Religião dos Espíritos, e ele fala pra gente que a Terra é semelhante a um quartinho do fundo da galáxia. Olha só. Vocês já repararam que bacana que é isso, né? Vocês já pensaram o que a gente põe no quartinho do fundo? É o quartinho do fundo da galáxia. O que a gente põe no quartinho do fundo? Como é? Tranqueira. Ó, não foi eu que falei, viu? Nem vou falar o nome dele aqui, né? Para não comprometer. Mas aqui na Terra nós temos esse problema. A gente pensa que é alguma coisa, mas no fundo a gente é cheio de imperfeições, cheio de erros, cheio de defeitos. Então não adianta a gente fazer igual aquela ideia do macaco, né? Que senta na cauda e fica olhando a dos outros. Nós também temos defeitos. Então, antes da gente se arvorar contra alguém, não vamos esquecer de que nós também temos defeitos. Alguns são visíveis, mas alguns são invisíveis. Então, é assim, não é? Tem alguns defeitos que as pessoas mostram ao se apresentar. O tabaco, o álcool, maledicência, essas coisas que é para fora. Mas e os defeitos morais que nós temos dentro da gente, não é? Aí que a gente fica pensando, que tá aprontando, né? Ver o vizinho chegar cada dia com um carro novo, falar, esse aí deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Então a gente sempre, dentro da gente, tem aquelas coisas que nós precisamos melhorar. Bom, a indulgência também, quando a pessoa é indulgente, ela se acalma, ela se ergue, ela afasta a crítica. Então a pessoa indulgente, ela tem uma qualidade de vida um pouco diferente da pessoa que é muito severa com as demais. Então a indulgência é isso para a gente também, não é? Bom, como é que a gente pode ser indulgentes? Aí vem as dúvidas. Evitar fofocas. Mas como a gente adora uma fofoca, né? Quando alguém fala alguma coisa, olha, tem um negócio para falar, a gente nem dorme direito se for encontrar com a pessoa no dia seguinte, ou mais tarde, ou à noite, ou sei lá quando. Quando você chegar aqui em casa, eu vou te falar uma coisa. A pessoa viaja assim com o coração na boca, assim, para saber o que é que ela vai contar, né? A gente adora essa coisa de fofoca, essas coisas assim, que é próprio de quem está na Terra mesmo, né? Quem está na Terra, a gente tem essas imperfeições. Mas a ideia é que a gente vá construindo algo melhor, não é? Evitar julgamentos precipitados, não é? Porque a gente se coloca na condição de juiz, promotor de acusação, a gente faz tudo isso, igual o senhor Alexandre de Moraes faz lá em Brasília, a gente faz com as pessoas também assim, né? Então a gente já julga, já condena, já até manda prender. Na cabeça da gente o negócio é complicado, né? Bom, quando estamos diante de uma situação difícil, sabe aquelas reuniõezinhas de família, tipo Natal, Dia das Mães, assim, não é? Sempre tem alguém que tem umas conversinhas meio estranhas, meio complicadas, né? Então essas pessoas, a gente precisa aprender a usar palavras que edifiquem. Não é que a gente vai querer ser moralista, dar lição de moral, mas a gente vai usar da nossa inteligência, às vezes, para desviar um assunto chato, delicado, vencido, antigo, que as pessoas vivem querendo reavivar, vivem querendo reativar. Então, a pessoa indulgente, ela sempre arruma um jeitinho para livrar aquelas pessoas de evitarem um confronto, um problema, não é? Ela usa a palavra que edifica normalmente, ela sabe exercitar o silêncio. Sabe aquela hora que é importante a gente ficar em silêncio? Que nem na palestra, por exemplo, a gente fica em silêncio, um silêncio tão grande que a gente começa a falar com os espíritos, aqui mesmo sentado, né? Que a gente fecha assim, concentração, a gente sai do corpo e vai falar com os espíritos daqui mesmo, né? Mas não é esse silêncio, é o silêncio ativo, laborioso. É aquele silêncio quando a gente ouve alguma coisa de alguém, não é? Aí a gente sabe que não adianta falar nada, tem que ficar em silêncio, aquilo tem que morrer na gente mesmo. O Chico dizia que nós precisamos ser
terminais do mal. Tem uma historinha curiosa. Quem sabe ela pode nos animar um pouquinho, porque o assunto está muito sério, né? E a historinha é interessante, é a seguinte: diz que tinha um farmacêutico que estava trabalhando lá, ele cuidava da mãe, a mãe morava na casa dele, e a mãe ajudava ele, óbvio, fazia comida, lavava a roupa, limpava a casa, né? Ele que ajudava a mãe, na verdade, né? Normalmente é assim, né? A gente pensa que está ajudando a pessoa que no fundo é que está nos ajudando, mas ele achava que ajudava a mãe, né? Bom, e a mãe tinha, assim, um lugar para ficar e ficava com ele, morava com ele e ajudava ele o quanto podia, óbvio, né? Bom, eu sei que um dia uma moça levou uma mordida, pisou no rabo de um cachorro, levou uma mordida de um cachorro e ficou desesperada. Correu lá na farmácia e falou que tinha levado uma mordida e ele logo receitou uma injeção, que ela precisava tomar a injeção, mas ela ficou tão nervosa, tão brava, xingou ele todinho. Deixou ele desequilibrado, chateado, irritado, nervoso. Eu sei que a mulher saiu lá, 6 por meia dúzia, chegou quente, saiu fervendo, e o moço também ficou nervoso. Sabe que tem coisa que é assim, né? A gente sai tranquilo de casa, pega o ônibus, sei lá, alguém fala alguma coisa, mexe com a gente já fica desequilibrado, né? Bom, eu sei que na hora do almoço ele voltou para casa também chutando lata, sabe? Chutar lata assim de raiva. Porque a raiva é um negócio transmissível, né? A gente fica com raiva, né? A pessoa fala alguma coisa pra gente, transfere tudo pra gente e a gente recebe. Olha que interessante. Que nem aquela encomenda que nós estamos esperando, a gente recebe. A pessoa manda raiva, ódio pra gente, a gente aceita, recebe. Imagina só um negócio desse. Ah, ele foi pra casa daquele jeito, xingando, nervoso, mentalmente. Abriu a porta de casa e já começou a maltratar a mãe. Ah, mas porque você está aqui, eu sou obrigado a ter 2 empregos, e porque você está aqui, você me atrapalha a minha vida, que eu queria isso, que eu queria aquilo, e você faz isso, e você não devia estar nem aqui, você devia estar na sua casa. Eu sei que lavou a alma da mãe. E a mãe, então, com todo o equilíbrio do mundo, de uma mãe equilibrada, não são todas, mas tem algumas que são, né? Ela falou: meu filho, você tem razão, sua mãe é um peso para você. Eu tenho cuidado muito da sua roupa, da sua comida, das suas coisas, mas eu sinto que você pode fazer isso e eu acho que eu estou realmente sendo muito ruim para você aqui. Eu já estou pensando como fazer para te deixar mais tranquilo, para você ter uma vida mais calma, porque eu estou atrapalhando a sua vida mesmo. Sua mãe estando aqui na sua casa, você sozinho aqui, estou atrapalhando. Você pode ter outras ideias, pode querer fazer outras coisas, e a sua mãe está atrapalhando aqui. Mas ela falou com tanto amor no coração, com tanto desprendimento, com tanta sinceridade. Sabe o que aconteceu? Ele caiu em prantos de choro, começou a chorar, chorar. Deve ter pensado: meu Deus do céu, eu não estou com a cabeça, né? Essa mulher me ajuda tanto, está aqui, me dá o mínimo de trabalho possível, eu estou enxortando ela de casa, estou xingando ela, uma pessoa que só me ajudou a vida inteira, não é? Caiu em si. E com essa lição, que está num dos livros do Humberto de Campos, a gente vai percebendo que aquela senhorinha, é como o Chico dizia, é o terminal do mal. Porque se ela tivesse recebido aquilo que o filho tinha transmitido para ela, aí ela saísse de lá e fosse no mercado, no açougue, na padaria, ou pegar alguma coisa ou falar com alguém, ela ia continuar transmitindo aquele mal para as pessoas. E isso é uma coisa que, quando chega na pessoa certa, só que ele para. E chegou para ela e ela parou o mal naquele instante. Eu sei que ele caiu em prantos, tudo, pediu desculpas, ficou de joelho, pediu desculpas. Mas ela não falou assim no sentido de que exigindo que ele pedisse desculpa, falou com sinceridade mesmo, não é? Então, ela não deixou aquele mal entrar no meio deles ali, e ela foi o terminal do mal. É o que nós devemos ser. Às vezes a gente em casa recebe lá uma carga pesada na rua, não é? Chega em casa, desconta no marido, na esposa, nos filhos, enfim. Nós precisamos aprender a ser o terminal do mal em nossas vidas, não é? Bom, exercitar o silêncio, como nós já falamos, a indulgência em família, no trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar, nós podemos exercitar a indulgência. Viu uma pessoa desequilibrada? Não se preocupe, daqui a pouquinho ela vai estar melhor.
Vamos saber exercitar o silêncio, né? Bom, e os efeitos? O que traz a indulgência na nossa vida? Traz paz interior, evita conflitos. Não sei, mas tem gente que adora um conflito, né? Outro dia eu ouvi uma frase interessante da pessoa dizer assim, que nada, briga pra mim é como uma festa, eu acho ótimo. Adoro arrumar confusão, brigar na rua, né? No trânsito, né? Só que assim, tem hora que a briga pode ser até perigosa, né? Então ela traz paz interior, ela evita conflitos, ela favorece reconciliação, favorece ajustar as coisas, corrigir as coisas, né? É um passo para o perdão verdadeiro. Então quando a gente consegue entender que a pessoa tem defeitos e que ela errou por conta das suas imperfeições, é um passo para a gente reconciliar. E isso é uma coisa muito boa. Uma dica de reconciliação que eu aprendi com 2 senhores de bastante idade. Um estava brigadinho com o outro, e aí um ligou para o outro e falou assim, vamos levantar a bandeira branca. Eu achei tão bonitinho falar assim, né? Então quando está brigado com alguém, por exemplo, com a nora ou com a sogra, não é? Aí você liga para ela, sogrinha, vamos levantar a bandeira branca? Aí levanta a bandeira branca e pronto, não é? Uma coisa para resolver a questão de briga de casais é também simples, é uma dica da minha sogra. Minha sogra dizia que um casal nunca pode dormir brigado. Já ouviram isso? Uma coisa antiga, né? Então, lá em casa a gente faz isso também. Quando a gente está brigado lá, eu cutuco lá a minha esposa e falo, olha, eu sei que eu estou certo, mas você me desculpa, viu? Então aí a gente já resolve, né? É óbvio que não é assim, né? Mas não dormir brigado, essa é a ideia para que a gente possa se sentir melhor, né? Nós estamos a um passo de termos uma qualidade de vida um pouco melhor. E também ajuda a gente no nosso crescimento. Quando a gente consegue ser indulgentes, nós estamos mostrando uma qualidade muito importante de um espírito superior, porque o espírito já burilado, tanto pela vida como pelas atividades do seu dia a dia, é aquele espírito que tem indulgência. Vocês já pensaram se os espíritos que viessem nos ajudar aqui só ajudassem as pessoas que merecessem? Dizer assim, não, esse camarada não vou ajudar, não, brigou o dia inteiro no trabalho dele lá, xingou todo mundo. Não, aquela mulher não, ela fica na porta da casa dela, só faz fofoca, o tempo todo só faz fofoca, não vou ajudar ela não. Já pensaram se os espíritos fossem assim, vingativos? Então eles não querem nem saber o que nós fomos, o que nós fizemos, qual foi o problema que nós tivemos. Eles estão aqui para ajudar, e é isso que eles fazem com a gente, nos ajudam. E nos ajudam sempre, às vezes até sem a gente perceber, sem a gente imaginar, eles estão nos ajudando. Mesmo que a gente pise na bola assim, de uma forma bem intensa, mesmo assim eles estão nos ajudando, assim nos equilibrando, nos trazendo paz, nos trazendo reconciliação, ideias de reconciliação, ideias de paz, ideias de amor, ideias assim que boas, para fazer contato com tal pessoa, para resolver um problema que está lá pendente. Eles fazem assim com a gente porque são extremamente indulgentes, tá certo? Bom, então, a virtude cristã é que nós precisamos construir a indulgência. Ninguém vai falar para sairmos daqui já todo mundo indulgente uns para com os outros. Talvez fosse uma medida muito impossível, né? Mas a gente pode começar a construir. Construir, sabe como é que é? Precisa tirar primeiro as pedras do terreno, limpar direitinho, depois abrir os buracos para fazer os alicerces. É um trabalho demorado. Mas a gente precisa começar a construir essa indulgência. Bom, a indulgência, como disse os nossos benfeitores lá em Kardec, no item 18, ele diz assim que ela acalma, atrai, ergue, ajuda, né? É um convite prático à prática da indulgência, assim. Podemos começar já dentro de casa, sabe aquele filhinho difícil, rebelde? Tem a outra dica aí do Chico. Quando a gente for corrigir alguém, especialmente quem a gente ama, a gente precisa fazer isso com um amor extremo. Porque se a gente fizer com força, com violência, com malcriação, com essas coisas que a gente está acostumado a fazer, a gente não ajuda ele a se educar, a gente só afasta ele da gente. Então, sendo indulgentes, a gente vai entender. Tudo bem, escorregou, caiu, pisou na bola. Não vai ser a primeira vez, 10ª vez, 100ª vez, não importa. Mas isso vai fazer com que a gente se aproxime e possa ter realmente condições de nos reconciliarmos e
aproveitarmos esse sentimento de uns para com os outros. Bom, então, se a gente quiser ter uma qualidade de vida melhor, se a gente quiser viver melhor, se a gente quiser viver tranquilo, mais consciente, mais em paz, sejamos indulgentes de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Não perca as esperanças. Da próxima terça-feira, pessoas muito mais capacitadas vão estar aqui para falar com vocês, tá certo? E eu estive aqui porque não tinha mais ninguém para vir, então eu fui convidado a vir e tive que vir, tá bom? Mais pessoas muito melhores estarão com vocês na próxima semana.